química pode chegar para quem precisa. Acho que o desafio nosso é isso, é mudar a vida das pessoas, né? Se você consegue salvar uma vida, vale muito. Se você consegue, então, salvar milhares, melhor ainda. Então, se a gente consegue, né, prevenir, né, adulteração, se consegue, né, prevenir uma doença para falar, olha, né, isso daí está acontecendo, né, isso é fantástico, né, isso é importante, né. Bem-vindos ao podcast Além do Lean. Eu sou o Felipe Domingos, CTO e cofundador da Actis, o podcast que a gente discute além do Lean, tecnologia, vida do laboratório. E hoje é um episódio muito especial. A gente tem convidados ultra mega especiais que a gente tem o prazer de convidar aqui. A gente está com o Wanderson, o Vinícius e a Tabita. Já já eles vão se apresentar. E o principal motivo desse episódio é para a gente comemorar o Dia do Químico, e o contexto principal é falar sobre uma profissão que está em transformação. Quais são os desafios do século XXI, as novas exigências do mercado e o Dia do Profissional de Química. Então, já vou começar aqui com a introdução. Vou começar pelo Wanderson. Wanderson Romão, ele, né, pesquisador-chefe do IFES. Fala aí, Wanderson, um pouquinho, se apresenta aí para a turma. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Wanderson Romão, mas também Wanderson, né? O W, confusão. Eu sou professor do IFES desde 2011, né? Já tenho aí 14 anos. Agora, atualmente eu estou no cargo de gestão, ocupando a direção de pesquisa do IFES. Eu trabalho na reitoria e também coordeno um laboratório de pesquisa, né? Esse laboratório de pesquisa a gente tem alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, parcerias público-privada. Então, a gente tem uma vida bastante agitada aí nessa fronteira, né, do ensino, pesquisa, extensão, inovação. É isso. Legal. E Vinícius, você que conecta a ciência com a indústria, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua história, conta um pouquinho quem é o Vinícius, aonde veio, como que é? Conta pra gente um pouquinho. Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Leonel, sou químico de formação, tenho mestrado e doutorado na área da analítica. Gosto muito da parte de conexão com novas tecnologias, análise de dados, que para mim se encaixa sempre dentro da analítica. E respondendo a sua pergunta sobre como conectar academia e ciência, bom, eu sou de 88, então minha casa foi construída a várias mãos, então é bom a gente sempre ver que existe uma eficiência operacional, existe uma forma de fazer. Então, eu acredito muito que a indústria tem muita coisa boa sobre métodos e formas, e a gente tem muito conhecimento bom na academia, que quando isso se funde, a gente tem aí inovação, né? Novas ideias em ação. Legal, muito bom. Tabita, sua atuação é uma referência, né? A qualidade, você tem trabalhado bastante com consultoria. Conta pra gente aí como que é a sua jornada até aqui no mundo da qualidade. Conta pra nós. Então, sou a Tabita, também sou química de formação, possuo mestrado na área de celulose e papel e doutorado na área de química analítica. E a qualidade, para mim, entrou logo no início da minha carreira, durante meu estágio numa indústria, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de controle de qualidade. Eu já tinha muito encantamento pela química por estudar a transformação, e quando eu vi isso num processo industrial, onde no laboratório a gente tinha a oportunidade de analisar desde a matéria-prima até o produto, o processo, o meio ambiente, aquilo realmente me encheu os olhos de ver a química num sentido maior. E a qualidade foi quando eu entendi a importância do controle de qualidade e como que a gente poderia garantir que aqueles resultados que a gente estava gerando ali no laboratório eram realmente os resultados reais daquelas amostras. E foi a partir desse momento aí que eu sabia que eu ia me aprofundar cada vez mais na qualidade, tanto que fiquei 10 anos na indústria e fui desenvolvendo essas habilidades na área de qualidade. E quando eu saí da indústria, acho que eu não tive outra oportunidade a não ser trabalhar com a consultoria para levar
esse conhecimento que eu vejo que ainda é muito necessário nos laboratórios. Você que também tá junto aos laboratórios que estão em implementação de Lean, sabe que sem a qualidade desses resultados, né, um laboratório ele não tem credibilidade. Isso. Então, eu trouxe isso como uma missão para mim dentro da minha atuação. Que legal, excelente. Antes de mais nada, pessoal, eu queria agradecer de coração a presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui conosco nesse episódio. E antes da gente falar sobre o presente, o futuro do químico, né, eu queria dar um passo atrás, olhar um pouquinho na história da profissão. Então, essa data, o Dia do Químico, ela é dedicada ao reconhecimento e à valorização do trabalho dos químicos, né? No Brasil, o dia é 18 de junho e ele é comemorado em muitas instituições e profissionais da área. A origem desse dia remonta lá em 1956, quando foi criado o primeiro Conselho Federal de Química e os Conselhos Regionais de Química. E é essa iniciativa que trouxe toda a regulamentação e organização da profissão da química no país, né? E esse dia do químico é uma oportunidade muito grande para a gente refletir sobre a importância da química nas nossas vidas. E nesse contexto, né, esse dia que não é um dia internacional, ele serve mais, é uma data nacional, que serve para a gente relembrar todas as conquistas da categoria e celebrar também nomes icônicos como Marie Curie, Antoine Lavoisier, Mendeleev, entre outros. E eu queria começar perguntando para vocês, é um bate-papo, então sintam-se à vontade para intervir aí a qualquer momento. Na visão de vocês, o que mais mudou na formação e no perfil do químico? Ou seja, nos últimos 15 anos, como vocês se enxergam 20 anos atrás, quando vocês começaram, assim como eu, acredito que nós todos começamos nesse mesmo período, para hoje? Qual é a principal transformação que vocês conseguem enxergar? Quem começa? Ladies first. Eu vou dar uma visão, como os colegas, né, acho que atuam mais na indústria, né, tem esse contato, eu vou dar uma visão, Felipe, da academia. Legal. Então eu vou focar minha fala na academia, acho que vocês vão ter, lógico, né, mais propriedade para falar do lado fora da academia e da conexão também com a academia. Eu acho assim, lembrando da nossa época, né, que a gente fazia a graduação aqui no estado, né, a gente é formado aqui no estado do Espírito Santo, vou pegar como referência aqui a Universidade Federal, o curso de Química, quando a gente tinha as aulas de laboratório e também, né, lá em Aracruz, que tinha a Engenharia Química, isso lá em 2004, acho que era uma questão que a gente tinha limitação de recursos, acho que é uma coisa que é importante falar, porque quando a química ela depende muito e me preocupa muito quando você vê hoje um momento de discutindo a questão dos cursos EAD, é importante a gente comentar aqui hoje, você imagina um químico EAD, né, igual você, fazendo uma analogia, um médico também EAD, né, isso aí é um pouco a similaridade da importância das aulas práticas e do contato na bancada, né, então quando você fala de controle de qualidade, né, eu até brinco com meus alunos que a gente tem que ter mão de princesa no laboratório, senão quebra tudo, né? Então, assim, a gente vem de uma época que eu acho que a coisa mais valiosa que tinha, talvez, na bancada era a balança, né? A gente olhava para a balança, falava, nossa, que balança bonita, né? Tem 4, 5 casas. E quando você ia para as técnicas mais sofisticadas, né? Eu me recordo muito dos livros. Então, o cara falava de infravermelho, qualquer outro equipamento que a gente mencionar, eu me lembrava que eu recorria a um livro para olhar como é que era aquilo e a gente tinha uma habilidade muito grande de interpretar os resultados, né? Como outras áreas têm de olhar, então assim, a gente, o químico, né? O engenheiro, então assim, e a gente não tinha muito acesso por uma questão de infraestrutura, eu acho que geral, não tinha muito acesso a equipamentos. Sim. Então, nos últimos 15 anos, o que aconteceu? Né? Aí tem que mencionar também, acho que é uma importância. Acho que 2 momentos importantes. Primeiro, veio a questão da lei da ANP, né? Determinado governo, que coloca lá a necessidade do investimento de 1%, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Legal. E quem se ganhou muito bem isso foi as universidades, né? E a química se ganhou muito bem isso no Brasil todo. Então, aí, com esse aporte, né, a gente conseguiu ver algo que a gente não via naquela época.
né? E isso é uma das coisas. Uma outra coisa que eu posso mencionar aqui é a existência dos editais da FINEP. Os editais da FINEP também foi uma grande revolução, né, na compra de equipamentos, que o Brasil hoje é também extremamente dependente da importação, né, de equipamentos. A maioria dos equipamentos são importados, mas assim, então acho que esses anos, eu acho que teve esse contato, né, esse desenvolvimento, essa produção de tecnologia mais rápida, inovação, resposta, propriedade intelectual, né, colocando aí as universidades federais com grandes produtores de patentes. Sim. Então, assim, acho que isso foi uma das grandes mudanças, né, que eu vejo, assim, que foi que ajudou muito na formação. Então, coloco isso como um ponto positivo. Lá de 2004, a gente na balança, me recordo que na minha graduação existia um infravermelho quebrado, tentava usar, e um cromatógrafo a gás, que a gente ia fazer síntese, e se a gente fazia uma aula de síntese, para a gente saber se aquilo estava certo ou não, você mediu o ponto de fusão. Então, assim, a gente se dava bem com pouco, né? Eu acho que o químico daquela época a gente sabia aproveitar, vai ser um lado positivo também, o pouco muito. Eu acho que talvez um problema hoje é que a gente tem tanto e as pessoas não olham, os pesquisadores ou os próprios alunos, né, não olha, vê um equipamento, né, nossa, um equipamento, né, o que dá para tirar dele, né? Tem vários hoje, né? Então, assim, eu sou fascinado por a parte de instrumentação analítica e eu acho que, assim, essa foi a principal mudança. Eu acho que, assim, hoje os alunos, eles têm condição de fazer iniciação científica, né? Tem bolsa, eu acho que também na sua época, não sei se tinha algum programa de iniciação científica, era difícil alguém falar assim, você vai ter uma bolsa do professor tal, as coisas eram de forma indireta, de corredor. Professor tem uma bolsa, aí os alunos quase dava primeira, segunda guerra ali para descobrir quem chegava primeiro no professor e pedia. Então não era uma questão democrática, né, um programa que existia, pelo menos eu não me recordo, na graduação desse programa. Então, assim, hoje você tem então um programa de iniciação científica, tem uma oportunidade, né, tem como experimentar isso na graduação, em alguns casos, no caso do Instituto Federal, até no ensino médio, né, o aluno poder ir para a bancada no ensino médio, desenvolver isso daí que você está falando, né, saber o que é controle de qualidade. Então, assim, as coisas mudaram muito. Né, mudaram muito. E ainda, assim, finalizando, há algumas limitações, né? As limitações que eu acho que é o pensamento muito, gostei muito da sua fala, da conexão, né? Muito academicista. Né? Então, hoje o aluno, ele não pode, né, pensar, assim, um químico, né? Vamos falar assim, um químico trabalhar, mas olhando uma coisa que aquilo não vai sair dali da universidade e vai para fora, né? Então, assim, ainda falta esse pensamento empreendedor, né? Às vezes você está na academia, né, a formação, né? Você pergunta, não sei se vocês já te fizeram essa pergunta para um estudante, o que você quer ser, né? Para onde você quer ir, né? Às vezes me entristece ouvir deles que eles querem ser servidor público. Não que seja um demérito servidor público, mas seja uma limitação de pensamento. Né? Eu quero ser empreendedor, eu quero ser dono do meu negócio, eu quero arriscar, eu quero tentar, eu quero quebrar, porque se eu quebrar, vou saber da próxima vez como não acontecer novamente. Então, assim, esse pensamento ainda é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então, apesar de toda essa evolução tecnológica, agora com inteligência artificial, ainda esse pensamento, acho que também levado pelos nossos professores, dessa fraca conexão com empreendedorismo e inovação, né, que isso eu acho que não é trabalhado. Então, assim, isso assim, apesar da gente vai passando no dia do químico, a gente vai falar lá, mas assim, eu acho que isso é algo que a gente precisa avançar muito ainda, né, que é fazer uma pesquisa, um TCC, que no final você vai sair abrindo uma empresa. O seu TCC não é você defender um papel, uma apresentação, é você abrir um negócio. Mas acho que é o que a gente precisa caminhar. Que legal. Legal você falar isso, Wanderson, porque a gente, né, como empresa, a gente tenta se colocar o mais aberto possível para as universidades, que eu sempre falo lá na empresa.
na hora que você entra da porta dentro, o que mais a gente tem é desafio e coisa para criar e resolver. A mesma coisa acontece com a Tabita. Tenho certeza que quando ela está lá, ela fala assim, nossa senhora, será que se eu conseguisse alguém para me ajudar, botar essa ideia em prática, o que ia revolucionar aqui? E eu sou muito adepto de levar essa ideia para dentro da universidade, de levar essa ideia para dentro do Instituto Federal, levar essa ideia para dentro da academia. E, então, assim, né, resumindo o pouco que o Anderson disse, ele falou, acesso a recurso, basicamente, é a principal mudança, acesso a equipamento, acesso a recurso nesses 15 anos. Algo mais para complementar, Vinícius, Tabita? Eu queria só complementar isso que o professor falou. Eu lembro que na época que eu entrei na graduação, a maioria dos colegas, eu já tinha uma visão um pouco de indústria, porque eu fiz meu ensino médio no IFES, então eu já era acostumada a ver o pessoal vir de uniforme de grandes empresas, então eu já tinha assim um pouco na minha cabeça que eu queria atuar em indústria, mas quando eu entrei na UFES, na graduação, tinha uma cultura muito forte exatamente de a pessoa entrar ali no curso para sair, para fazer um mestrado, para ser pesquisador ou para dar aula. Inclusive, assim, eram muito raras as oportunidades de estágio. O estágio que eu consegui, né, foi muito difícil, porque não tinha as oportunidades, e quando tinha, eram muitas pessoas concorrendo. E eu até ia comentar assim, eu não sei muito como está a graduação hoje, né, mas o professor já trouxe aqui para a gente esse panorama. Eu queria comentar um pouquinho de laboratórios que estão no mercado, indústria, o prestador de serviço, que é o que eu tenho mais contato no momento, né? Então, tem 10 anos que eu atuo com consultoria. Então, só nesses 10 anos eu já consigo ver a diferença na atuação desses laboratórios, que são laboratórios que também não tinham acesso a equipamentos lá da época da graduação que a gente tinha dificuldade, os outros laboratórios também tinham. Os laboratórios que tinham mais dinheiro ou que estavam dentro de indústrias, eles tinham acesso a esses equipamentos melhores, mas hoje a gente consegue ver laboratórios menores também tendo acesso a uma instrumentação analítica mais avançada. E isso impacta diretamente no perfil do profissional que a gente precisa lá também. Então, eu acho que a universidade tem como objetivo fazer essa base do profissional, e esse acesso dos recursos na universidade ajuda também quando esse profissional vai para o mercado. Legal. Pode falar. Não, eu só ia complementar aqui que é o seguinte, eu acho, não sei se na sua época você ouviu muito isso, né? Você faz o quê? Você faz o quê? Você falava, alguém perguntava, né? Fazendo química, né? Graduação em química, aí a pessoa complementava, né? E vai dar aula, vai virar professor. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente sempre ouviu. Então, recai muito na sua colocação aí da formação, né? Formar professor, um cara... E uma comparação, assim, da questão instrumental, só para a gente falando, assim, né, da evolução e tal, só para em níveis, assim. Vou dar um exemplo de uma área que eu trabalho com um equipamento chamado espectrômetro de massa, um equipamento que custa, o mais barato custa aí R$500 mil e pode chegar até R$4 milhões ou 5. Então, assim, a gente tem, no laboratório da UFES tinha 1, 2, agora no IFES a gente está com 2. Quando você vai na Universidade de Atlanta, eu já tive o privilégio de visitar, tem uns 10, 15 lá e tem 8 alunos trabalhando nesse laboratório. Quando você vai no nosso, tem 1 ou 2 e deve ter uns 20 ou 30 alunos trabalhando. Então, a concorrência tecnológica é muito desleal. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala dessa importância e essa dependência, a mesma condição, então, assim, isso é importante falar assim, da necessidade de investimento, né, e equipamento é igual carro, né, também. Então, assim, um químico, é importante essa dependência, essa necessidade de ter contato com a instrumentação, acho que em todos os níveis de atuação, né, pelo menos é a minha forma de pensar. Então, só uma complementação aí. Sim. Queria pegar esse ponto que você falou sobre a instrumentação, porque acho que todos nós temos em comum aqui, além da química, a analítica. E o que eu vejo de diferença, você não tinha o equipamento na universidade, ou você conhecia os equipamentos quebrados, como se fosse a galeria dos equipamentos quebrados. O museu. Tinha um esqueleto lá e você sabia para que servia. Mas eu lembro claramente 2006, 2007, quando começou o YouTube.
Então, você ia ver um vídeo lá de garagem, mas hoje não, você consegue, mesmo que você não tenha recurso, que é interessante, mas você com essa curiosidade, que é uma coisa que a gente não pode perder, tem que ter de criança e continuar a cultivar, você tem essa ferramenta de, eu nunca toquei nesse equipamento, mas eu tenho uma ideia do que, como ele funciona, além do livro, né? O livro sempre foi caro, ou na biblioteca você tinha uma fila, mas hoje você também tem esse acesso aí às novas tecnologias que eu não tinha, vou entrar lá e vou ver como um ICP-MS funciona. Não tinha isso. Eu tinha que ouvir de alguém, tinha que procurar um bom estágio ou fazer uma pós-graduação para ter acesso. Então, hoje em dia, a gente tem isso aí, a gente trata assim como, é só um telefone na minha mão, eu não tenho tanto acesso. E nesse mesmo contexto, né, criando e tornando esses equipamentos mais acessíveis, assim, quais seriam, na opinião de vocês, aí tá, qual seria a maior exigência hoje que o mercado precisa de um profissional de química hoje em dia? O que é mais exigido de um profissional de química, na sua opinião? Eu diria, a pessoa nunca pode perder a capacidade de aprender. Assim, ela tem que estar buscando o tempo todo. Como se fosse uma mentalidade de melhoria contínua, principalmente dentro da qualidade. Perfeito. E essa questão de resolver problemas, hoje, Felipe, ninguém me chama lá no seu laboratório para me dar notícia boa, não. Ele me chama para resolver problemas. Então, eu acho que eu juntaria essas três, a capacidade de resolver problemas, e aí você ter essa mentalidade de melhoria contínua ajuda a você ter essa capacidade de resolver problema, e sabendo que você vai ter que aprender às vezes. Eu não sei como que faz, você vai ter que correr atrás. Eu diria que essas três capacidades juntas é o que a gente precisa hoje nos profissionais. Eu vou só dar um exemplo. Quando eu estava no doutorado, eu trabalhei com um equipamento, eu nunca tinha trabalhado, que é o ICP-MS. Era um equipamento que estava no laboratório com outros estudantes lá, e muita gente tinha medo de mexer no equipamento. E como eu vinha da indústria, eu já era acostumada a mexer com o equipamento, que lá, ou você mexe e coloca o negócio para rodar, ou você mexe e coloca o negócio para rodar. Então, eu lembro que na época os estudantes tinham medo de mexer no equipamento. É lógico que a gente não vai mexer no equipamento sem responsabilidade, mas não tinha um aluno ali que pegasse um manual do equipamento para olhar o que precisa ser feito, quais são as manutenções que esse equipamento aqui precisa fazer para ele funcionar corretamente. Então, eu lembro que na época eu tive que juntar ali o grupo. Falei, gente, a primeira coisa é olhar manual, é sentar e olhar manual. Então, tinha um equipamento lá que dava problema com frequência. E a partir do momento que a gente olhou o manual, descreveu ali, toda semana tem que fazer isso no equipamento, uma vez por mês tem que desmontar aqui, lavar, o equipamento parou de ter problema. Sim. Então, eu acho que falta um pouco essa questão de querer resolver o problema, porque é muito fácil eu chegar e falar, o equipamento não funciona e não consigo fazer minha análise, e aí, né, a gente joga isso pro outro ali, sendo que é o meu trabalho também, a minha responsabilidade, né, então a gente como químicos, nós temos que entender também ali do equipamento do nosso instrumento de trabalho, né, então eu acho que essas três coisas, né, é o que a gente busca hoje num profissional. Que legal. E Wanderson, você acha que a universidade consegue preparar um químico para a demanda real desse mercado hoje que é multidisciplinar, multifacetado? Como você... Eu tenho certeza que sim, assim, eu acho que a gente, nas condições que a gente tem aqui, pegar o Espírito Santo, né, acho que a gente a gente cresceu bastante, eu acho que a ciência daqui cresceu bastante, né? A química cresceu muito, né? Vou pegar o programa de pós-graduação em Química da UFES, né? Começou em 2004, não lembro agora exatamente o ano 2006, né? Nota 3, né? E chegou até a nota 5, podendo ser nota 6, né? Foram mais de 300, eu acho, defesas de mestrado, doutorado, não lembro ao certo, se a total, assim... Qual o número que é de mestrado e doutorado. Mas, assim, eu acho que a gente tem formado bons químicos, sim, tendo uma boa formação. E
assim, tudo que você comentou, né, é importante. Eu acho que essa vivência, né, de pesquisa, eu acho que ela complementa muito, né, esses desafios. Eu acho que quando você faz uma ciência que é voltada para resolver um problema real uma pegada um pouco mais profissional, isso te coloca numa relação diferente. Vou falar assim da minha experiência, né? A gente sempre busca fazer uma pesquisa próximo da indústria, né? Então, quem não são meus clientes hoje? A Petrobras é uma delas, Polícia Civil acaba sendo. Então, assim, Você faz muita coisa forense também, não é isso? forense, Você tem uma muita coisa. Então, assim, especialização. tem coisas que a gente resolve que a gente não pode errar. Então, você fala controle de qualidade. Não pode, né? Se eu erro, alguém vai ser preso e vai Sim. ser... e assim, então, assim, a gente tem situações, e com a Petrobras, né, a gente tem um problema lá na produção, né? Recentemente, a gente recebeu 10 óleos, amostras de óleo. Então, eles sabem desses 10 óleos qual que está dando problema lá no poço. A gente tem que descobrir quais são esses óleos, esses 10, quais são os que estão dando problema, usando um determinado método, enfim. Então, a gente não pode errar e tem um prazo para entregar, tem um método que é para desenvolver, e às vezes o método dá errado, volta, repete, muda, né? Isso dentro de um prazo. E assim, com a polícia, a relação também ela é muito séria, né? A gente trabalha muito ajudando na emissão dos laudos. A gente não faz o laudo, mas a gente ajuda no contexto do relatório. Então, assim, quando você traz essas situações da indústria para dentro da academia, aí assim, a coisa fica bem, bem real, né? Então, assim, qual o nosso problema? Nosso problema é a demanda da sociedade. Você pega hoje vários casos que eu posso citar aqui, que a gente está estudando lá, vários, né? Então, vamos pegar um deles recentemente. Questão do CBD, né? O CBD, que é uma molécula hoje, é um canabinoide derivado da maconha, está sendo muito estudado. O Brasil hoje não tem, né, toda a questão um pouco burocrática aí da produção, exporta esse medicamento caríssimo. Então, os casos que eu recebo lá é o seguinte: algumas famílias comprando esse extrato, né, dando para o filho, não funciona, às Sim. vezes não, mandaram para a gente analisar. Então, o que a gente faz? A gente tem que desenvolver todo um método, comprar os padrões, e nesses casos, esses extratos específicos, nada daquilo era CBD, estava dando Uau. extrato de maconha, né, dando extrato de Sim, THC. THC. Então, assim, essa questão do controle da qualidade, né, quando você fala do produto final, isso é muito sério. Né? Então, você pega aí na parte forense, você pega na parte de alimentos, né? O Brasil investe muito pouco em ciência de controle de qualidade alimentícia, principalmente. Na época da pandemia do Covid, se gastou-se, né? Óbvio, né? Porque era importante. Muita ciência e esforço naquela área, e a parte de fiscalização ficou, né, um pouco... E a gente retomando agora, né? Então, pegamos aí a leva aí da adulteração do azeite, agora está tendo a adulteração dos suplementos, whey protein, creatina. Então, tudo isso lá no laboratório, a gente acaba tendo essa demanda. E assim, então eu me deparo com situações que às vezes eu estou no meu final de semana no lazer, já aconteceu isso 2 vezes, o delegado me liga. Nunca vi um delegado ligar a pessoa civil, né? Mas ligando, aí eu falei, rapaz, eu vou ser preso ou não sei se eu esqueci de pagar alguma coisa, o cara, sou delegado fulano de tal, né? Aí o cara falou, tô com uma apreensão grande aqui de azeite, 68 lotes, você analisa? Eu falei, rapaz, você deu sorte, hein? Estou até com um projetinho lá para fazer isso. Então, assim, são coisas que é gratificante. Então, assim, eu acho que a gente consegue, sim, informar, né, o químico preparado para o mercado. O que precisa é essa mudança de mentalidade, né? Fazer com que esse método que a gente desenvolveu ali chegue, de fato, no consumidor de forma rápida, né? Eu acho que essa é a barreira que a gente comentou aí. A tecnologia é importante, os equipamentos são importantes, mas ainda a sociedade não sabe da existência deles, não sabe, esses métodos não são empregados no dia a dia, e às vezes a gente tem um problema, Felipe, do delay. O delay, o quê? O tempo. Às vezes você tem um problema, você exige sei lá, da justiça o direito àquela análise, né? E às vezes a resposta não chega rápida, né? Então isso é muito ruim, né? Um tempo atrás eu recebi alguém querer fazer uma análise, tocar tentativa de envenenamento, exemplo aqui, né? Eu acho que me deram, aí aparece isso lá no laboratório direto.
Juro para vocês, pessoa física procurando a gente para fazer análise toxicológica, ou melhor, análise de um alimento, que é uma matriz assim, tem que fazer abertura de amostra, Complexo. bem complexa. Aí eu falo com ele, olha, você pode talvez procurar o seu direito, inclusive na Polícia Civil, fazendo um boletim e pagando um laudo, a perícia, se ela tiver o método, né, se você pagar, Sim. é um caminho. Então, assim, só que quando eu falo isso demora. Será quanto tempo que vai demorar essa análise? 1 mês, 2, 3, 4? Não sei. Então, assim, há várias situações que a gente colocado a necessidade desse controle de qualidade, e essa metrologia. A metrologia, ela existe em tudo. Né? Se a gente pegar a perícia, vamos pegar aqui que é a minha... Cara, metrologia e perícia é coisa que deveriam juntar casados, e não acontece. Isso não acontece, né? Que o seu direito, quando você mais precisa, que você está numa situação, né, que um dia que você pode passar, um direito a um laudo de qualidade, uma coisa, né, em diversas situações, né, enfim, que acontece você não tem acesso à resposta. A academia tem. A academia consegue te dar esse encaminhamento. Essa resposta, né? Essa resposta. Então, como interligar? Então, esse hoje é o desafio. E o desafio passa pela inovação e empreendedorismo. Passa do químico parar de pensar que tem que ser professor e ele começar, eu que vou fazer. Eu sou resolvedor de problemas. Resolvedor de problemas. Eu gosto é uma palavra em inglês, na verdade, eu nem sei como é que fala, mas como é que ela... Não sei se é uma palavra composta, que é Pathfinder, né? Que é um encontrador de caminhos, eu falo. Que eu sou um Pathfinder, eu resolvo o problema. Essa semana eu estava conversando justamente com o Ramon, meu sócio. Falei, cara, eu gosto mesmo de resolver problema. Não traz problema, que a gente gosta de resolver problema. Não vamos falar de outra coisa, não. Adrenalina. Uma vez eu estava no bar, no doutorado, aí meu filho tinha acabado de nascer no meio do doutorado, tinha, enfim, aquela situação de bolsa, filha, eu estava no bar tomando a cerveja, na hora vaga, chegou uma moça para mim e falou assim, você tem problema comigo? Juro até hoje. Eu falei, se você fosse uma amostra, eu teria. Ela, como assim? Não, porque eu teria que analisar. Com você eu não tenho, né? Então é por aí, né? É mais ou menos. Meu Deus. Vinícius, olhando para as habilidades, o que a gente pode olhar além da técnica e que faz um profissional da química se destacar? O que você colocaria como ponto alto, né? Que soft skills que seriam necessários? Acho interessante o que a Tabita começou a falar sobre olhar ali o equipamento e saber como funciona. Então, eu diria que para essa geração, mais novos do que nós, essa questão de resistência à frustração. Que até se conecta com o que o Anderson falou sobre o empreendedorismo. Se você não tem essa resistência à frustração, você não escreveria a primeira linha de código do Actis. Você, não funcionou, eu vou parar, esse equipamento, sempre. Então, a gente ter essa resistência, e isso é uma coisa que pode ser uma habilidade inata ou pode ser algo cultivado. Então, se você não toca nenhum instrumento musical, ouça de um músico, comece a aprender um instrumento musical. Comece a fazer alguma coisa que você nunca fez, porque isso vai te treinar a ter esse ritmo, a ter essa disciplina, e isso é uma habilidade que é uma soft skill que é transferível para outros momentos da sua vida. Então, temos um estúdio nas nossas mãos, mas isso também nos torna reféns de dopamina muito fácil, de satisfação muito fácil, e não é assim que acontece na vida. Então, para mim, o talento é muito importante. A gente fala, né, que o talento, quando não trabalha tão efetivamente, quem trabalha mais resolve, mas é essa obsessão que faz a diferença. Você pode não ser o maestro, pode não ser o Anderson Romão, CSI, nosso Dr. CSI, mas se você tem essa obsessão, esse aspecto até um pouco de criança mesmo, né? Eu quero fazer. Isso, para mim, é mais importante do que o conhecimento em si, porque isso vai te fazer encontrar os caminhos. Um pouco de resiliência. Resiliência.
né, Sim. traduziria um pouco desse... Eu acho que na química, pegando sua fala, acho que o talento é treinado. Quanto mais você treina, né, mais você vai vivenciando, como você falou, mais você vai tendo talento. Justo. Então, acho que ela é bem assim, não existe nascer um químico brilhante, né? E acho que é um pouco surreal pensar assim, né? Você vai aprendendo as coisas e você vai desenvolvendo o talento e a capacidade ao longo do tempo, né? Você vai treinando e você vai ficando habilidoso naquilo Sim. com o tempo, que é resolver problemas, enfim, no que você Sim. for resolver. Sim. E, assim, é importante, eu acho que é um processo, né? Então, na Sim. formação E, assim, quando eu falo isso, Felipe, que é engraçado, às vezes eu pego para orientar um aluno de graduação, a gente fica lá comigo, cara, você fala assim, com medo, né? Acho que isso acontece demais, você pega um aluno, né, tremendo e tal, aí depois eu vejo ele lá no doutorado, assim, eu juro para você que parece que é outra pessoa, Mas completamente diferente. A graduação faz muito isso com todo mundo, né, cara? Você vê que como é que você vai lapidando. E assim, trabalhar desde cedo o interesse, né, da pessoa, acho que isso também é importante. Buscar o conhecimento logo cedo, né? Você tem lá, o químico está na graduação, se você tem uma oportunidade de aprender, né, vai lá, né, insiste, né, vê qual o caminho, né, o processo e aproveita aquele momento. Eu acho que isso daí também é algo que nós vivemos, que era muito difícil, e talvez o fato de ser muito difícil, a gente teve que desenvolver nossa habilidade, Sim. mesmo não querendo desenvolver nossa habilidade. Senão... Eu acho que a gente passou por momentos, eu falo que essa geração, a nossa, né, um pouco dos nossos pais, mas eu acho que a nossa foi a que enfrentou todas as mudanças que você imaginar. A gente saiu do analógico para o digital. Né? E aí, esse é um gancho que eu queria puxar com vocês. Essa evolução dentro do profissional da química, dentro da química, o que de mais tecnologia, ou que tipo de tecnologia que vocês lidaram que foi assim, cara, isso aqui é revolucionário? O que vocês podem falar para mim assim, que você olhou e falou, porra, isso aqui mudou o jogo? Em que momentos isso aconteceu? Vamos lá. Podem... É uma pergunta bem ampla, né? Pensa assim, né? Eu gosto de falar que dentro do laboratório, eu trabalho com Lean, sistemas de gestão de informação de laboratório há 20 anos. Então, há 20 anos, tinha 20 anos que existiu o primeiro Lean. Há 20 anos eu faço sistemas para otimizar operações de laboratório. Eu passei por toda a evolução tecnológica na infraestrutura para que isso pudesse estar hoje 100% sem papel, com decisões automáticas, com insights, agora usando a IA que ficou barata. Não é que ela não existia, ela só ficou barata, né? Barata entre aspas também, mas que você tem mais acesso. Eu vi essa evolução acontecendo, né, olhando para o meu lado dos sistemas. Eu queria enxergar essa evolução de vocês, assim, qual é a perspectiva que vocês têm nessa evolução, assim, de equipamentos, quais equipamentos que foram game changer na bancada, que processos, que norma, talvez a Tabita que gosta bastante, que normas foram assim, cara, mudou o jogo, pivotou a minha atuação. É pergunta difícil, hein, galera? Eu acho que, falando até sobre esse aspecto de instrumentação, para mim, eu acho que é super interessante olhar como a gente consegue, até com sistemas Lean hoje, conectar o laboratório. Se você pensar que no passado era uma balança ali e não tinha nenhuma comunicação, e a gente vive esse mundo de IoT, de 5G, então é isso que experimento na minha atuação profissional corrente, e ver que você consegue conectar esses instrumentos. Eles conversam entre si. Sempre. Eu não preciso ser um homem de ferro para poder criar todo um sistema que se conecta. E para mim, isso é assim,
uma coisa maravilhosa de ver, porque tudo se diminui, né? Cada vez mais miniaturizado. Então, eu não preciso de um espectrômetro para analisar minhas partículas de poluição atmosférica. Eu posso ter um sensor muito pequeno e eu posso usar ferramentas. Não preciso de só usar um programa que a licença custa R$24 mil para analisar os meus dados. Eu posso usar um Python, posso usar um R para poder transformar isso. E eu aprendo isso na universidade, né? Hoje em dia, essa geração, eu não aprendi na universidade, tive que ganhar essa experiência fora. Então, para mim foi muito significativo, tem sido muito significativo ver essa conexão. E eu diria que no primeiro momento o que me chamou a atenção, assim, que, uau, o que está acontecendo? Foi quando eu consegui tirar dados de um equipamento e conseguir analisar, gerar resultados, gerar aqueles gráficos com cores bonitas que o orientador adora ver, curva de superfície, gráficos 3D. Então, isso para mim foi uma mudança, né, de imaginar que a química era só ali lavar bem as minhas vidrarias para, não, gerar insight, gerar direção. Né? Eu falo... O dado por si só, acho que todo mundo, não sei se vocês já ouviram aquela pirâmide do dado, informação, conhecimento, sabedoria, né? É o momento da sabedoria, né? O momento que você consegue extrair efetivamente sabedoria daquele dado bruto que você coletou lá atrás. Sim. Trazendo todas as informações. O contexto em volta do dado, né? E aí, pessoal? Pivotou. Tecnologias de pivotantes. Eu tenho um caso também que é interessante, né? Você fala assim, né? Do que mais aconteceu, né? Do que foi revolucionário, mas assim, vou citar um caso, né? Tem vários casos que eu poderia falar, mas assim, acho que um que me marcou e que eu acho que foi uma mudança de pensar no laboratório. Foi na pandemia, né? Que foi um momento extremamente difícil. E tinha um pesquisador que era do departamento de fisiologia, formado em educação física, mas entendia tudo de diagnóstico, né? Ele começou a usar um equipamento na área da química para tentar resolver problemas de doença, que é o infravermelho, de bancada. Esse cara começou, na época, fazendo a parceria com um grupo na Inglaterra, começou a pegar saliva, cuspe, botava no infravermelho para classificar se a pessoa tinha ou não Covid. E quando isso chegou para mim, e assim, aí ele foi gerando uma quantidade de dados absurda, e aí ele passou a necessidade de precisar de alguém para tratar os dados. Sim. Ele rodou, foi para São Paulo e tal, e aí foi chegar no meu nome, né? Olha só, o cara estava aqui, rodou, foi lá, conversou com um cara que vendia equipamento. Aí eu só conheço um cara que pode te ajudar nisso, né? Procura fulano. Eu falei, eu conheço um cara que vai te ajudar, né? E aí a gente começou a trabalhar com ele, né? E assim... foi uma coisa bem na fronteira, né? Você imaginava, todo mundo atrás do PCR demorava lá 2 dias, né? Uma semana, aquela sobrecarga naquele equipamento e a necessidade, a gente ali tentando desenvolver um método na pandemia, usando o equipamento da área da química que custo zero, ele tentando modelar e a gente correndo contra o tempo, e aí aquilo gerou uma reflexão, porque eu falei, rapaz, se esse cara com infravermelho, com cuspe, com a saliva, conseguir classificar isso aqui, eu consigo fazer qualquer coisa na área da química. Porque isso era extremamente, para mim, impossível, porque o infravermelho ele não tem, teoricamente, sensibilidade para fazer esse nível de classificação. Né? Pegar um vírus, né? Pegar uma mudança ali, proteica e tal. Então, aquilo foi algo que eu falei, olha, se a gente resolver isso aqui, o céu vai ser o limite. E a gente resolveu, fizemos um modelo, e aí teve que usar um modelo super, assim, machine learning, coisas extremamente avançadas, algoritmo genético, uma quimiometria, né? Hoje se fala inteligência artificial, mas nada mais é que você usar os modelos multivariados mais sofisticados, né? Usando uma linguagem acessível a todo mundo, né? Enfim. E aí a gente conseguiu fazer aquilo ali, aquilo virou uma tese de uma aluna. E assim, depois daquilo, a gente começou a resolver uma série de outros problemas, né? E aí eu pego, assim, uma limitação nossa, ainda uma necessidade, o Felipe, que é, assim, como é que a química consegue permear em todas as áreas, né? A química permeia em tudo, né? Então, esse foi um caso da saúde,
E aí daquilo o nosso grupo depois foi começar a trabalhar com endometriose, foi começar a trabalhar com injúria renal crônica, com situações, né, que a gente pode também dar uma resposta à sociedade, assim, usando, tentando sair. Imagina se você consegue fazer algo que você vai fazer uma gota de sangue, dar um diagnóstico precoce, um pouco mais, né? Muito legal, né? Pô, É vai muito falar que legal. isso é legal. Isso é fantástico, né? Então, assim, com essa fronteira e você, né, poder levar isso para fora dali, né, acho que é o seu grande desafio. Mas, assim, isso foi algo que me marcou, né? Naquele momento, naquele desespero, a gente precisando fazer ciência e assim, por exemplo, tem o infravermelho, aí você tem um equipamento para o pessoal entender, né? Custa ali, sei lá, R$ 200.000, isso é barato para um equipamento de química. E, por outro lado, você tem um espectrão de massa que tem um custo ali de 500 mil para cima. Eu sabia que o espectrão de massa resolvia o problema, mas eu sabia que não ia ser acessível para todo mundo, para o hospital. O hospital comprou um equipamento de 1 milhão, imagina, espalhando um monte de posto de saúde, um equipamento, que isso foi a limitação. PCR é um equipamento caro, Sim. né, e análise demorada. Então, assim, isso foi algo que a gente, que mostrou, né, que eu acho que foi revolucionário, que mostrou que a química pode ir além. A química pode chegar para quem precisa. Acho que o desafio nosso é isso, é mudar a vida das pessoas. Né? Se você consegue salvar uma vida, vale muito. Se você consegue, então, salvar milhares, melhor ainda. Então, se a gente consegue, né, prevenir, né, adulteração, se consegue né, prevenir uma doença para falar, olha, né, isso daí está acontecendo, né, isso é fantástico, né? Isso é importante, né? É uma carência, mas é um desafio que a gente tem que quebrar essa barreira. Então, assim, eu acho que isso seria um caso, assim, um case de sucesso. Com certeza, com certeza. Eu destacaria, assim, para os laboratórios que estão na indústria ou de controle de qualidade, eu destacaria as automações em geral. Tanto equipamentos que eu não imaginava, assim, que poderiam ter automações, hoje em dia você já vê automações. Automações de diluição, de preparo de solução que eu faço em balão, eu tenho um robozinho que faz diluição. Eu também já vi equipamentos, por exemplo, da área nossa lá de celulose e papel, então a gente faz testes físicos no papel, então são vários equipamentos. Então hoje você também já consegue comprar bancadas, que eles falam bancadas automatizadas, onde também tem robôs que vai passando de um equipamento já para outro. Então eu acredito que me impactou seriam essas automatizações que eu não pensaria que chegariam, né? E tem uma empresa, inclusive, aqui do Brasil, que trabalha com essa parte de consultoria analítica, que tem investido bastante nesses tipos de automação. Alguma dessas automações eu conheci a partir deles, e eu colocaria essas automações mesmo, de locais que a gente acharia que não teria como estão fazendo. Legal. Olha como permeia, né, cara? Você coloca né, a história do Anderson somado com a sua, Vinícius, e mais a da Tabita. Olha como a química permeia tudo, cara. Desde o básico, dos primórdios que você teve que voltar lá no método, lá no método de infravermelho, as automações completas, aos IoTs que a gente cada dia mais está usando hoje dentro do laboratório, somado, né, com a automação. Imagina que, olha que legal que é você ser um profissional que é capaz de executar, ou que você, com o incentivo correto, ou com a orientação adequada, você consegue se adaptar a esse novo mundo, né, vamos pensar assim. E olhando agora para o futuro, né? Eu sei que a gente já falou de algo que pivotou e que é impressionante para a gente, mas olhando para o futuro, que tendência e quais novos campos, novas linhas de pesquisa que vocês imaginam que podem surgir aí no futuro desse profissional da química? Essa eu tenho uma boa dica. Vamos lá, Anderson. Olha, eu acho assim, algo que a gente precisa, né? O Brasil vive muito de commodity, né? O Brasil exporta gengibre, exporta café, né, exporta uma celulose, né? Então, assim, Felipe, pegando o adendo aí, um gancho aí, uma dica, né? É agregação de valor.
Então, assim, a agregação de valor, ela vai ser, eu acho que é imprescindível, né? Então, ao invés da gente, né, vender o café, vender um produto do café. Ao invés da gente, sei lá, um suplemento do café que vai, enfim, vai ajudar em alguma coisa na dieta, né? Dando o exemplo do café, porque o Espírito Santo tem uma matéria-prima grande. Gengibre também, somos os grandes produtores, né? Parte de fruticultura também. Então, assim, e a mesma coisa eu acho que a gente até 2050, a gente é um país que a gente não tem problema com energia, a gente tem petróleo, está tendo a transformação energética, né? Vindo os carros a bateria, mas são uma necessidade mais da Europa. Então, pegando o gancho na indústria do petróleo, a agregação de valor também do petróleo é algo também interessante a se pensar. Então, essa parte de buscar um valor agregado em tudo, eu acho que é um desafio nosso. Você fala de preparo de amostra, automatização. Lá no laboratório a gente vai ter um cromatógrafo preparativo todo automatizado. Você consegue hoje sair de uma escala laboratorial para uma escala piloto dentro do próprio laboratório, né? Sair de usar uma coluna de 250 miligramas até uma coluna de 1 quilo de fase estacionária. Eu consigo produzir, quem sabe, um material de referência, né? E aí, disso daí, pedir um registro na Anvisa e fazer um determinado produto, enfim, e seguir. Então, eu acho que isso daí, permeando dentro das áreas das ciências ômicas, né, que a gente trabalha, até a parte petroleômica, metabolômica, que o químico pode atrapalhar, lipidômica, enfim. Eu acho que é um caminho, né? E eu acho, assim, uma carência nossa aqui no Brasil, também por uma questão de falta de investimento. Por exemplo, quando eu vou num congresso nos Estados Unidos, eu venho para cá, na minha área, o que eu vejo de diferença? Uma coisa interessante de comentar aqui. Eu vou num congresso que vai 10 mil pesquisadores, e a maioria das pesquisas lá fora, você sabe de qual área é? A área médica. Isso que eu ia imaginar. E quando você olha no Lattes, quando você olha na CAPES, quando você olha na Web of Science, até no Brasil, a área mais pesquisada, até no mundo, tal, é a área médica, a área clínica, análise clínica, diagnóstico clínico. Então, nós químicos ainda temos dificuldade de permear, né, nas diferentes áreas. Não que a gente não queira, né? É que às vezes falta o investimento, falta a oportunidade. Então, isso ainda é um desafio, né? E aí depende também do poder público, né? Eu acho que a medicina é uma área, a área da saúde é uma área primordial, mas você tem que atrair os pesquisadores para essa área. O químico é atraído se tem investimento. Você vai estudar câncer se te pagam para estudar câncer. Se não te pagam para estudar câncer, você não vai estudar câncer. Então, mais ou menos, quando começar a ser uma área prioritária de estudo, ter editais específicos, a gente vai começar a resolver as coisas mais rápidas, a gente vai achar a cura mais cedo, a gente vai buscar soluções mais cedo. Então, assim, isso é uma limitação, que às vezes você pega o caso do Estado, você tem várias secretarias, só que como elas investem dentro da fundação, isso ainda é bem discrepante com a necessidade da sociedade. Então, assim, acho que a pontuação do químico na agregação de valor, na solução de problemas que são insolúveis, né? A gente conseguiria fazer isso, mas a gente tem que ter o financiamento para contratar o aluno, para o aluno atrair. Eu acho que eu vou mencionar que a valoração das bolsas de pós-doutorado, doutorado e mestrado da FAPES, isso é sensacional, né? Um aluno comentando hoje, um professor, que a bolsa de mestrado da FAPES ela é maior do que a bolsa de doutorado do CNPq e da CAPES. Então, assim, isso é fantástico, assim, o nosso estado está no caminho certo, isso é importante falar, né? Então, assim, a gente tem que atrair essa galera, falar, olha, isso daqui, vamos pesquisar isso daqui, mas não é para você ser professor, não. Se você quiser, tudo bem, tá? Mas é para você virar empreendedor, depois isso virar um negócio, virar um unicórnio, né? A gente quer formar os unicórnios, né? As empresas que valem aí bilhões de reais. Então, acho que o caminho é esse. Sem dúvida. E eu vi, Wanderson, que você falou muito sobre essa política pública, né? Essa valorização, e o que mais que o governo, né, pensando nas bolsas, que eu acho que vai dar mais incentivo para os alunos, mais incentivo para construir os unicórnios, igual que você comentou. Existe alguma área em especial
Você falou da área da saúde, desculpa. Mas eu acho que existem várias outras. Acho, ó, tudo vai depender da região, né? Eu acho que isso é importante, né? Falar e da necessidade. Se a gente pegar, se a gente pegar a nossa realidade, né? Assim, uma das demandas, assim, hoje, o que tá quente hoje, assim, eu acho que a questão do CBD, do canabidiol, é algo que vai ter muita pesquisa, tá? A gente está na fronteira. Eu dei um parecer no trabalho essa semana usando um projeto, inclusive, do CNPq, tentando usar como CBD como um colírio, né, para tratar a atividade anti-inflamatória. Então, assim, é uma classe de moléculas, os terpenofenólicos, ainda que a gente não sabe o que vai acontecer. E vem de uma planta, né, uma planta que poderia ser produzida aqui, modificada, clonada e ter... Que é o que acontece dessa planta específica. Ela produz muito THC. THC tem lá suas aplicações? Tem, mas o que é, vamos falar assim, um canabinoide do bem, ele está em baixa concentração. Sim. Então a gente tem que botar químico, farmacêutico, agrônomo para modificar aquilo ali. Então, assim, cara, tem várias coisas que dá para a gente fazer. Um dos nossos, eu acho que foi o nosso quarto cliente, foi uma indústria muito grande de CBD na Colômbia. A gente ajudou a pegar o laboratório deles no zero, no papel, e aí a gente levou eles para um processo digital, 100% digital. Foi bem legal, assim, foi a época que eu consegui estudar um pouco sobre CBD e THC e desde a flor ao produto final. Eles são white label, então eles não aparecem. Então eles vendem só granel para daí produzir, né, remédio, colírio, como você comentou. A gente participou recente, e essa área de CBD, né, dos canabidióis e etc., a gente participou de um evento em São Paulo muito interessante. Foi bem legal, assim, que a gente conseguiu ver muito do uso e da aplicabilidade, cara, é absurdo. Assim. Mais de 3 mil produtos diferentes. O mercado é muito promissor. Muito Aí mesmo. É muito promissor aqui. Legal. Nesse contexto do controle da qualidade, Tabita, como que você enxerga o futuro do controle da qualidade? Bom, legal, hein? Pergunta provocativa. Eu acho que vai ser cada vez mais necessário, principalmente quando a gente fala de técnicas instrumentais, porque é diferente de uma técnica clássica, que às vezes ela é bem específica, ali uma reação, por exemplo, titulométrica. Quando a gente fala de técnicas instrumentais, quando eu vou fazer uma geração de um sinal ali, eu tenho que garantir que aquele sinal é realmente o que eu estou querendo medir. E isso é um desafio para várias técnicas, a gente ter métodos que são seletivos ou ainda específicos. E hoje existe uma dificuldade quando a gente vai passar por um controle de qualidade mais clássico para instrumental, a própria de entendimento dos profissionais, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais desafiador com essas novas técnicas, com o infravermelho que trabalha com modelos diferentes. A gente vai ter ainda bastante coisa para desenvolver nessa área. E eu colocaria aqui também, Felipe, os laboratórios de pesquisa dando um olharzinho assim para a 17025, porque a 17025 é hoje a norma referência que a gente tem para laboratórios em termos de confiabilidade de resultados que vão ser válidos internacionalmente, né? Não estou falando que hoje eu não produzo resultado lá, não, você pode produzir, mas quando a gente quer dar um olhar internacional, ou seja, o resultado que eu vou produzir aqui no Brasil vai ser aceito em outros países do mundo, não tem como a gente não olhar para a 17025. E eu acredito que a pesquisa ela vai passar por aí, porque eu já vi alguns trabalhos relacionados, por exemplo, a questionar a reprodutibilidade das pesquisas, né? Então, é um assunto que a gente já vê alguns laboratórios de pesquisa nesse movimento, e eu também acredito que isso vai se intensificar nos próximos anos. Eu acho que não vai ter para onde fugir da gente querer gerar resultados confiáveis sem
está olhando para essa parte de gestão ali, analítica, gestão. Eu acho que essa é uma das pautas que vem nessa revisão, que eu acho que eles vão fazer uma revisão agora, 2027, se eu não me engano, não é? A próxima, de 2023, 22, se não me engano, 22, teve, né, Aí, a consulta, não, fizeram para mais 5 anos. mais 5 anos, 2027. Eu acho que deve vir muito nessa linha, para o laboratório de pesquisa começar a abranger um pouco mais essa turma. Então, é o que eu acredito, assim, ainda, lógico que não de imediato, mas nos próximos 5, 10 anos. É uma preparação, né? Assim foi. Você pega várias normas da indústria de alimentos em que eles começam falando, tenha a norma dentro do laboratório. Não faça nada, só tenha. Só tenha. Aí depois começa, agora vamos começar a olhar, vamos olhar o capítulo 6, aí o 5, e aí vai devagarzinho, isso vai permeando, e quando você tem um laboratório que gera resultados válidos o tempo todo, né? Sim. O papel da norma. Exatamente. Legal. E hoje, Vinícius, se você tivesse que dar um conselho para um aluno que está querendo estudar química, quem está entrando agora na área, quais conselhos você daria? Não tenha medo de virar professor, se esse for o seu chamado, mas não entenda que esse é o seu destino. Legal. Eu ficava com medo, meus professores da graduação, você escreve muito bem, você é muito atencioso, você explica para os colegas. Eu, não quero ser professor. Mas traz ali algumas habilidades de aprender. Então, entenda qual é o seu chamado. Para mim, seria muito sobre isso, porque nós falamos aqui sobre inovação. Inovação, ela precisa de um propósito para ela ter sustentabilidade. E a sua vida também precisa de um propósito. Então, senão você vai ficar ali funcionário público, nada contra o funcionarismo público, mas você seria muito mais feliz e satisfeito como um empreendedor. Legal. Ou trabalhando em outro lugar. E no contexto que a gente vive, onde cada vez mais indústria 4.0, laboratório 4.0, as IAs, muita coisa vai ser tão fácil, tão talvez trivial, mas vai faltar alguém ali no elemento humano para poder trazer essa interpretação, trazer o direcionamento, né? Trazer as soft skills. Então, eu diria, encontre o seu propósito, encontre por que você vai fazer química. E se pudesse também conectar com o que o Anderson Romão falou, até eu ler aqui o nome para poder lembrar, o Jensen Huang, da NVIDIA, e o Bill Gates, vários nomes da IA, da tecnologia, sempre falam sobre o biológico, o aspecto biológico, o aspecto médico ser, na verdade, o grande premium do futuro. Então, se você quer ser um químico, entender o seu propósito, verifique se o seu propósito não está alinhado com essa questão médica, biológica, porque quando você consegue alinhar paixão e propósito, você tem aí uma curva crescente. Legal. Boa. Que legal. Eu posso complementar? Claro. Eu daria também um conselho, porque durante a graduação, ele aproveitar para experimentar as diferentes áreas, aproveitar as oportunidades que a universidade traz para conhecer as áreas que talvez ele vá se encontrar ou que não vai. Porque vai é importante também importante experimentar para dizer, não é isso que eu quero. Perfeito. Então, acho que é aproveitar o tempo que ele está ali na graduação para explorar essas oportunidades e se expor também, porque quando a gente se expõe ali, a gente vai ter ideia se aquilo é para mim ou se aquilo não é. Com relação a dar aula, logo quando eu me formei, eu fui dar aula para ensino médio. Eu até comentei, eu nunca tive assim, vontade de ser professor, mas eu acabei por necessidade dando aula para ensino médio durante 1 ano, mais ou menos. E eu saí dali sabendo que eu não queria dar aula para ensino médio. Hoje, eu acabo sendo professora também, eu dou muito treinamento corporativo e eu amo. Eu acho que hoje das minhas funções, né, de consultora, auditora e professora, acho que a que eu mais gosto hoje é professora. Só que eu gosto de dar esse assunto que eu tenho paixão, que é a qualidade. Então,
eu daria esse conselho de buscar essas experiências, dá um pouco de aula, faz uma iniciação científica, faz um estágio, para ele entender ali o que realmente faz, né, sentido para ele. Que legal. Legal. Pessoal, estamos chegando já perto do final. Eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Vou abrir para vocês darem os comentários, os recados finais para esse químico que está querendo, né, começar na área, aquele que já está na área, que está querendo mudar, ou que com essa conversa aí se inspirou em estudar mais, voltar para a universidade para estudar ainda mais. Então fiquem à vontade aí para dar os recados de vocês. Foi uma conversa inspiradora, eu queria falar. Vamos lá? Vai. Eu falaria assim, ó, para quem está se formando aí, ó, o diploma é só o começo, né? Tem gente que acha que é o fim, né? Acabei minha graduação, na verdade é o começo. Que ele vai precisar buscar mais, né? Independente de qual área que ele for atuar, você vai precisar buscar mais, porque a universidade vai te dar a base, porém você vai provavelmente se especializar em alguma área. Então, o estudo vai ser, eu acho que eu estudo até hoje, eu acho que todo mundo aqui, então o estudo é a única coisa que a gente sabe que vai acompanhar a gente o restante da nossa carreira, se desenvolver. Então, vai com tudo. Legal. Pegando o gancho na fala da Tabita, eu acho assim, né, e do Vinícius, acho que sem amor você não chega a lugar nenhum, né? Você tem que amar a sua profissão. Acho que esse é o primeiro. Então, se você quer fazer química, né, você vai descobrindo essa paixão, né? Você vai desenvolver ela, mas você vai desenvolver se você ter outras habilidades junto com você, que é foco, né? Você se dedicar, né? Às vezes a gente só precisa de uma única oportunidade, né? Não precisa de várias, né? Eu acho que hoje os estudantes têm várias oportunidades. Mas a gente só pode às vezes a gente tá lá e só precisa daquela oportunidade. Mas para ela acontecer, a gente tem que ter tudo aquilo que foi mencionado aqui no nosso encontro hoje. Então, eu acho que é isso. Eu acho que às vezes o estudante ele tem que ir para o curso, né? Tem que estar lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, entrar com muita vontade, com muita paixão, né? E para tentar, no final, ter uma excelente formação, né, para no final tá ainda mais preparado, ou né, você falou, às vezes o diploma não é o final, é o começo, né, às vezes a pessoa vai estar ali achando que na sala de aula é uma obrigação você estar lá, e às vezes você tem que pensar que é um privilégio estar na frente de um grande professor, né, uma oportunidade de estar lá com um laboratório que tenha condições de você dar uma boa aula, uma excelente aula. Aí a gente veio de uma época que o nosso laboratório não tinha ar-condicionado, não tinha chuveiro, lá não tinha um monte de coisa aqui. Então hoje a gente tem as coisas, sabe? Hoje a gente tem a oportunidade, a gente só precisa de uma oportunidade, a oportunidade existe. Então a gente tem que aproveitar o tempo. Acho que seria isso, aproveitar o tempo e viver e ser feliz. Isso aí. Fecharia assim, acho que é isso, cara. Legal. Assim, você chega na sala de aula para dar aula, cara, você pega uma turma e você encontra um aluno sorrindo, cara, porque vai começar a aula, aquilo ali é fantástico, sabe, Felipe? Agora, aquela vontade de aprender perguntando e assim, a gente vê isso muito dos alunos do ensino médio, aquela energia vai para a graduação, às vezes a energia já muda um pouco. Então, o importante é manter essa felicidade, essa paz dentro de você, essa vontade de aprender, lembrar do passado, da nossa época, a gente só tinha uma coisa abstrata do livro, né? Sim. E hoje tá aí, cara, tem a tecnologia, tem inovação, tem tudo. Tem um celular, né, você comentou, né? Tem o YouTube, tem tudo e bora ser feliz, bora estudar. Isso aí mesmo, 100%. Eu acho que você falou, até me lembrou da época que eu precisei comprar meu primeiro conjunto molecular para montar ali minha estrutura de química orgânica. Agora você monta lá no celular, entendeu? É outra questão, mas interessante que você falou sobre esse aspecto da paixão, porque tem tudo a ver com o que eu falei sobre o propósito, e voltando lá ao primeiro dia, as pessoas
precisam dessa resiliência, porque nada do que foi feito na humanidade que tem alguma sustentabilidade, alguma durabilidade, foi feito assim, tão simples. Tem noites que são passadas em claro, tem almoços que são adiados, então eu diria persista. E justamente o que vocês falaram me lembrou da história dos japoneses quando eles treinam karatê. A gente sempre pensa aqui que você vai criar a faixa preta, legal, agora eu sou o mestre, mas no Japão é o contrário. Você recebe a faixa preta no início, porque a ideia é que você treine todos os dias, porque de tanto treinar, sua faixa vai se tornar branca. Então é a mentalidade reversa. Então aqui o que as pessoas acabam transferindo para essas artes marciais que têm uma origem no Japão é que a faixa preta é realmente o começo. Então é ali que tudo começa. Então não pense só na faixa preta, não pense só no diploma, mas pense em cada passo e na possibilidade, na alegria de realmente conhecer, porque é esse aspecto, essa alegria que vai te garantir durabilidade, que vai te garantir saúde mental, e cada vez a gente vai precisar mais. E acho que uma carreira sólida, né? Sim. Eu acho que os 4 aqui são exemplos de carreiras sólidas, né? Que foram construídas com o processo, com muito estudo, quebrando a cara muitas vezes. Eu acho que o jovem de hoje em dia tem que ter essa ideia de que todo mundo vai passar por esse processo, né? Então, você não chegou aqui do nada, assim como eu, assim como o Vinícius e o Acho que assim, você falou uma coisa no começo que é muito importante, acho que também define muito assim, o químico, né? O que ele tem que ter. A vontade de aprender, cara. Acho que é vontade de aprender, vai vir um problema e a gente vai ter que resolver, né? Quando eu brinquei lá, né? Se fosse uma amostra, seria um problema que eu ia ter que estudar você. Eu vou ter que aprender sobre você, né? Então, assim, químico, nosso paciente acaba sendo, óbvio que a relação interpessoal é importante, gestão de pessoas, não estou falando isso. Mas, cara, a vontade de aprender, eu acho que ela é diferencial, né? Que ela chega, né? A necessidade, você tem que... Às vezes você não quer estudar aquilo, sabe? Porque não é da sua área e você se fecha. Às vezes você fala assim, eu não vou ali mais, né? Não vou conversar com o cara, né? Então você tá novamente, eu não sou da área da saúde para estudar Covid, sabe? Sou químico de, sei lá, forense, petróleo, né? Mas aí veio aquela chamada, né? Aquela oportunidade, né? Aquela oportunidade, de aprender, né? Então, você aprender, eu acho que é isso aí, fundamental. Acho que definiria. Que legal. Muito bom, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Antes da gente sair, antes da gente se despedir, queria que vocês compartilhassem como é que consegue falar com vocês no LinkedIn, Instagram, projetos, YouTube, como é que o pessoal consegue contactar vocês aí? Como é que pode falar com vocês? Conta aí. Quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui o Instagram da minha empresa, que é Alianto Consultoria, no Instagram, Alianto Consultoria. Também LinkedIn, quem quiser se conectar comigo, Tabita Bastos. Legal. Eu também tenho o LinkedIn, né, o Anderson Romão, com W, e também tem o Instagram, né, no meu nome, né, e eu tenho um canal no YouTube que os alunos usam bastante para aprender sobre os equipamentos. Excelente. Vamos escrever. Infravermelho, espectro de massa, ressonância, UV, tem bastante coisa lá. Então é só procurar meu nome e tá lá. Joia. Não tenho canal, vou começar a seguir o seu canal. Meu canal, na verdade, é só para música, Vinícius Leonel Mateus. Mas LinkedIn, vocês podem me encontrar também, Vinícius Leonel Mateus, e também no Instagram. Então vocês vão ver um pouco de música, mas também vão ver bastante sobre química, sobre inovação, programação e química ambiental. Que bom, legal, pessoal. E assim a gente encerra mais um episódio especial do Além do Links, é o podcast da Actis. Esperamos que vocês tenham gostado, se inspirado. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com aquele químico, aquela química que faz a diferença na sua vida. E claro, siga a gente, Além do Links, no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado, pessoal, pela audiência e até o próximo episódio.